Ok, hoje nós vamos falar de equilíbrio químico 2, ou também chamado de equilíbrio químico em solução aquosa. Quando nós falamos de equilíbrio químico 2 ou em solução aquosa, nós falamos justamente de certas teorias de ácido-base. Estamos a falar de teoria de quem? De Arrhenius, estamos a falar de teoria de Lewis e estamos a falar de teoria de Broglie. Esse conteúdo não é novo, acredito que vocês já tiveram na 11ª classe. Estamos a falar de teoria de ácido-base. Ácido-base, segundo Arrhenius. Segundo Arrhenius. O que Arrhenius fala sobre ácido? É sobre recordar, para Arrhenius, ácido é toda aquela substância que em solução aquosa ele é capaz de dissociar-se, libertar H+, e um anião. Base vai ser o quê? Toda aquela substância que em solução aquosa também vai se dissociar, vai libertar um íon hidroxila e um catião. Por exemplo, para ácido nós podemos ter aqui esta substância, estamos a falar o quê? Em solução aquosa, vai se dissociar. Então, quando ela dissocia-se, liberta um próton, que é H+, mais aqui o anião cloro. É ácido justamente por causa de libertar este H+. Enquanto que base, estamos a falar em qualquer substância que também em solução aquosa, ele vai se dissociar e vai libertar aqui um catião e o grupo hidroxila. Tudo isso também em solução aquosa. Então, esta é a teoria de Arrhenius, de ácido-base. Mas o próprio Arrhenius, nesta teoria, ele enfrentou ou teve alguma limitação. Qual foi a limitação dele? Por exemplo, se nós pegarmos a molécula de água em solução aquosa, estamos a falar que esta molécula vai dissociar-se e vai libertar aqui H+, e vai também libertar o grupo hidroxila. Ele não consegue trazer a explicação do porquê ele liberta esses dois íons. Com isso, ele vai pôr em causa aquilo que são os seus conceitos ácido-base, visto que para ele, ácido ele chama de toda aquela substância que liberta H+, enquanto que base chama de toda aquela substância que vai libertar o grupo hidroxila. E a água, neste caso, ela liberta as duas partículas ao mesmo tempo. Esta foi uma das suas limitações que ele não consegue explicar. Já que eu falei também da teoria de Lewis, o Lewis, ele traz aqui também a sua teoria. O que o Lewis diz? Diz ácido vai ser toda aquela substância capaz de receber eletrões ou pares de eletrões. Enquanto que para base vai dizer toda aquela substância capaz de doar ou ceder também eletrões. Então, podemos ver um exemplo só para nós fazermos aquele link ou aquela ligação com aquele tema que vocês já conhecem sobre ligação química. Quando fala-se da ligação covalente dativa, eu vou trazer um exemplo desta natureza para te fazer perceber sobre a teoria de Lewis, o processo de receber e doar pares de eletrões. Podemos ter aqui esta molécula, que é NH3. Estamos a falar que esta molécula temos um par de eletrões livres. Ou, eu sei que você está aí a se perguntar, podemos ainda detalhar que o nitrogênio ele está no quinto grupo. Quinto grupo porque tem 5 eletrões na sua última camada. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Para ele formar aqui NH3, é porque ele ligou-se com 3 átomos de hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio
ele atinge a estabilidade com dois eletrões, diferente de outras partículas ou outros elementos. Então, este nitrogênio, assim ele já atingiu a estabilidade, mas ele tem aqui um par de eletrão livre. E ele vai convidar aqui também um outro hidrogênio, mas com déficit de um eletrão. Significa que ele chega aqui, enquanto perdeu aquele seu único eletrão. O que vai acontecer? Para este hidrogênio atingir a estabilidade, ele vai precisar de dois, não de um, porque ele vem sem nenhum eletrão. Então, o que vai acontecer? O nitrogênio, nesse caso, ele vai vai doar pares de eletrões para hidrogênio. Neste caso, esta molécula vai ser a nossa dadora de elétron, enquanto que o hidrogênio, nesse caso, vai ser o nosso receptor de eletrões para formar aqui esta molécula. Então, este processo de doar pares de eletrões e receber eletrões é o que nós estamos a tentar fazer essa ligação para você perceber a teoria de Lewis. Então, podemos concluir que esta molécula dadora de eletrões, segundo Lewis, ela é considerada de base. Isso. Enquanto que esta aqui, que recebe eletrões, segundo Lewis, vamos considerar de ácido. Então, é assim que a teoria de Arrhenius funciona, tanto como a teoria de Lewis segundo ácido-base. Então, essas duas teorias, elas ficaram no tempo em que aparece hoje, para o nível médio, a 12ª classe em alusão, falamos muito da teoria de Brosset e Lowry. Então, o que Brosset e Lowry fala sobre ácido-base? Eu disse que Brosset e Lowry ele vem justamente responder à necessidade da teoria de Arrhenius. Nós falamos que a limitação de Arrhenius foi não explicar qual seria o caráter químico da água, visto que ela liberta H+ de grupo hidroxila, ao mesmo tempo aquilo que Arrhenius teria dito ácido para H+ e base para o grupo hidroxila. Brosset e Lowry, eles fizeram algo muito simples mesmo. Como é que ele definiu ácido? Ele define ácido como sendo toda aquela substância capaz de ceder ou doar prótons ou H+, podemos assim dizer. Enquanto que para a base vai ser toda aquela substância capaz de quê? Receber prótons ou simplesmente H+. Então podemos trazer aqui um exemplo. Esta teoria eu quero chamar aí a sua atenção, você que é de nível médio, finalista da 12ª classe, porque é a teoria mais usada para teoria ácido-base. Temos um exemplo claro aqui, posso trazer este senhor em solução aquosa. Veja só que há teorias que relatam que o H+, ele não pode estar livre na natureza ou não pode estar livre em solução aquosa. Isto significa que quando ele entra em solução aquosa, ele forma aqui uma nova substância que chamamos de íon hidrônio. Em vez de a gente escrever H+ em solução aquosa, nesta teoria nós vamos tratar
de íon hidrônio. Você vai perceber isso com mais detalhe quando estivermos aqui a detalhar sobre o processo de ácido-base segundo Brose-Floyd. Então, nós temos aqui a nossa substância. Então, em vez de eu escrever aqui em solução aquosa, porque falar de solução aquosa é falar de toda a substância na água. Então, eu posso tirar aqui esse estado de agregação. Então, eu vou escrever aqui H2O. Assim, estou a falar de esta substância na água. Quando isso acontece, uma das substâncias deve ceder H+, e outra deve receber. Então, neste caso, em alusão, nós temos aqui o ácido clorídrico a ceder um próton. Então, porque ele está a ceder, segundo Brose-Floyd, então ele é ácido. Porque este vai receber, ou está a receber, segundo Brose-Floyd, é base. Agora, pensa comigo aí, quais serão os nossos produtos. Que tal? Já pensou? Então, vamos. Se este hidrogênio for passado para lá, eu sei que você está aí a falar na sua mente, então vai ficar o quê? H3O. Quando isso acontece, então tem lá uma carga positiva, mas veja só que este é quem cedeu H, o que sobra? Eu sei que você está aí a responder, ficou o quê? Cl negativo, tudo isso em solução aquosa. Então, é assim que você deve perceber sobre a matéria de ácido-base segundo Brose-Floyd. Que tal? Você entendeu alguma coisa aí?